Bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Vocês podem sentar, amém. Louvado seja Deus. É bom quando a gente sente o mover de Deus, né, pessoal? Você percebeu que Deus, quem percebeu que Deus está aqui? Você percebeu? Ah, como assim, pastor? Às vezes tem pessoas que passam despercebida. Às vezes você está cantando aqui, né? A Júlia estava cantando, né? Sobre não temer. Aí depois Deus colocou esse louvor aqui no meu coração também. Nós não podemos temer, não. Deixar o medo entrar dentro do nosso coração. E uma coisa aqui que eu falei na segunda-feira, eu estou compartilhando com os irmãos algo. Você quer vencer? Só um falou? Quem quer vencer aqui? Quer ganhar sua família para Jesus? Eu tenho um recado para você importante. Se você quer vencer na vida, se você quer conquistar, se você quer ganhar sua família para Jesus, você tem que ser uma pessoa determinada. E a primeira coisa que você tem que determinar na sua vida é o seguinte: eu não vou desistir. Você não pode desistir. As lutas vão vir, as batalhas vão vir. Não é a minha mensagem de agora, mas Deus está falando aqui, então eu tenho que deixar o fluir de Deus. Deixa eu só mostrar para você uma palavra conhecida. Não precisa nem abrir sua Bíblia aí, coloca para mim no telão aqui, Isaías capítulo 41, versículo 10. Não é a minha mensagem de hoje, mas eu creio que Deus quer falar com alguém aqui, ou comigo, com você. Ele diz: não temas, porque eu sou o quê? Contigo. Só isso aqui já bastava. Você saber que Deus é com você. Em meio a uma tempestade, em meio a uma luta, em meio a uma batalha. Então só isso aqui você já tem que falar: não vou desistir. Por quê? Porque Deus é comigo. Porque Deus está investindo em mim. Porque Deus está olhando para mim. Então o que ele diz? Não te assombres, porque eu sou o quê? O teu Deus. Existem situações na nossa vida, irmão, que vai nos assombrar. Notícias. Às vezes quando as contas chegam, é algo às vezes em casa, um problema, uma situação. Mas o que Deus está falando aqui, ó, para mim e para você? Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ele diz: eu te esforço. Olha lá, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te sustentar. Eu falava isso aqui, teve um obreiro que eu costumo chegar sempre para os obreiros, né, e perguntar. Sempre é costume falar: ei, irmão, como é que você está? Você está bem? Aí ele fala: tudo bem, pastor, glória a Deus. Aí teve um que eu estava sentado com ele, eu chamei ele: vem tomar um café aqui comigo, amigo, senta aqui um pouquinho. Aí eu falei para ele: irmão, você está bem, irmão? Aí ele falou assim: pastor, agora eu estou. Mas esse final de semana eu não estava bem não, pastor. Estava bem. Eu falei: é mesmo? Só que ele falou: porém, pastor, eu vim para a igreja no domingo e eu recebi a palavra e agora eu estou bem. Deus falou comigo. É a palavra que nos esforça, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos sustenta no momento de luta, no momento de batalha. As lutas vão vir, porém você não pode desistir, você não pode parar. Diga glória a Deus. Então o que ele diz? Eu te esforço e te ajudo. Por que eu vou desistir sabendo que tem alguém me ajudando? E esse alguém que te trouxe aqui não é qualquer um, não. Quem está te ajudando é o próprio Deus. Você acha que você vai perder alguma batalha? Mas ele diz mais o seguinte: ele diz: e te sustento com a destra da minha o quê? Só isso aqui já bastava. Só isso aqui já basta. Então não vou temer, vou continuar crendo. Porém, aí entrando na minha mensagem que eu tenho hoje, coloca na primeira carta de João. Aí abre sua Bíblia agora. Primeira carta de João, capítulo 4, o versículo é o de número 4. Vamos estudar isso aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 4. Quem achou, diga graças a Deus. Se não achou, tem no telão aí. Olha o que ele diz aqui, ó: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido,
Porque maior é o que está em vós do que o que está o quê? Vamos entender aqui essa palavra. Vamos estudar um pouquinho. Veja, como é que Deus olha para mim e para todos vocês que estão aqui como filhos. A Bíblia diz o seguinte, ele diz, filhinhos. Ele está nos tratando com carinho. Veja o carinho que Deus ele tem por nós. Porém, veja, Deus ele olha para mim como filho. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Porém, você tem olhado para Deus como pai? O pai é aquele que cuida, perdão, aquele que alimenta, aquele que protege. Será que nós temos olhado para Deus dessa forma? Temos olhado para Ele como um Deus verdadeiro, sabe? Um Deus que sabia que Ele não importa como você chega aqui. Eu cheguei no pecado, na sujeira, no erro, não importa como você chegou. Se hoje você decidir, não, eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida, pode ter certeza que Ele vai se esquecer de todos os seus pecados e a partir de hoje Ele vai cuidar de você. Nos mínimos detalhes, Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Então Ele nos trata como filhinhos. Agora é necessário você aceitar Ele verdadeiramente. Eu vou aceitar a palavra, seja, eu sempre digo, às vezes uma palavra dura, seja uma palavra às vezes que a gente não queria ouvir, porque tem coisa que a pessoa não quer ouvir. Ela não quer, ela quer uma mudança de vida, mas ela não quer ouvir. Já viu casos assim? Sabe, às vezes, vamos dar exemplo, ela quer prosperar, mas ela não quer que o pastor fale de dízimo. Como é que você vai prosperar? Como é que você vai prosperar se você não quer que o pastor fale de dízimo e de oferta, não é verdade? Então, eu só estou dando um exemplo aqui. Mas tem outras pessoas que ela sabe, ela quer o perdão de Deus, mas ela não libera o perdão. Ela não libera. Então eu tenho que liberar o perdão também, mesmo que eu fui injustiçado, sabe? Então o que acontece? Voltando, então Ele nos trata como filho, não importa a forma que você chegou. Agora, importa agora é como você vai agir, sabe? Não, eu vou agir agora como filho de Deus. Como são os filhos de Deus? Eles são diferentes. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O filho de Deus vai viver bebendo cachaça? Vai viver se prostituindo? Então, é que eu estava falando com um pastor ontem, ele falou algo, a gente está meditando, né, na palavra, falou, que interessante. Não, eu não bebo para mim ir para o céu. Sabe, eu não vou mentir para mim ir para o céu. Não existe isso. Sabe por que eu não bebo? Por que você não bebe? Porque nós somos salvos. É por isso que eu não bebo mais. Não é que eu não quero mais beber, porque se eu beber eu vou ir para o inferno. Não. Aí eu estava até falando, às vezes a gente joga um jugo na pessoa. Não, você está bebendo, você vai para o inferno. Não, calma. A gente não pode jogar esse jugo para as pessoas. Às vezes até nós pastores, tem pessoas que deixam de vir para a igreja por causa disso. Não, vou ir para a igreja, vou ter que parar de beber, não é verdade? Mas não, ela tem que entender, quando ela conhece Jesus, ela vai parar de beber. Não é porque ela, não vou beber mais porque eu vou ir para o inferno, sabe? Não vou parar de mentir. Não, eu vou devolver o meu dízimo agora, porque se eu não devolver meu dízimo, sabe? Eu estou errado. Não, por que eu devolvo meu dízimo? Porque eu sou salvo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu conheci Jesus, falei, a partir de hoje eu vou devolver meu dízimo. Nenhum pastor precisou falar para mim, ó, você vai ter que devolver o dízimo, você tem que dar oferta. Não, eu dou oferta voluntariamente. Então, porque a pessoa é salva, então é diferente. Você se tornou filho, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o filho é diferente, porém ele diz o seguinte, sois do que a igreja de Deus. Você tem que saber de quem você é, a quem você serve verdadeiramente, ao Deus que você serve. O apóstolo Paulo, ele falou isso num momento muito difícil da vida dele, onde ele estava preso, ele estava ali numa embarcação, que a embarcação estava afundando. A Bíblia diz que todos estavam perdidos ali, já tinham perdido a esperança, porque veio uma grande tempestade, onde o barco estava afundando ali, tudo estava se perdendo, mas Deus apareceu para ele. Está lá em Atos capítulo 27, eu acho que é a partir do 23, coloca para mim aí, fazendo favor. Atos capítulo 27, versículo de número 23.
Olha o que ele diz aqui, ó. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu, que é a igreja? Eu sou. Deus falou, você é de Deus. Agora, veja, Deus está te vendo como uma pessoa de Deus. Você é de Deus, irmão. Você é de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, mesmo que esteja distante, fala para ela, você é de Deus. Olha para trás. Olha para outra aí, olha para outra, fala, você é de Deus. Você crê nisso? Agora, você se considera verdadeiramente como uma pessoa de Deus? No momento de uma luta, no momento de uma batalha, no momento de uma dificuldade, porque ele diz o seguinte, porque essa mesma noite o anjo de Deus, naquele momento difícil, ele estava passando por um momento de noite, um momento de escuridão. Às vezes você não está vendo uma saída, você não sabe para onde ir. Meu Deus, e agora? Meu casamento está acabado, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para a minha situação. Pare com isso. Enquanto Deus não der a palavra final, meu, enquanto Deus não aparecer para você, enquanto Deus não se revelar para você, não desista. Todos naquela embarcação tinham desistido. Todo mundo pode desistir, mas você que está aqui hoje, você não pode. Não desista, permaneça firme, permaneça na palavra. O que ele diz? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, o que ele disse? Esteve comigo. Você vai saber quando Deus está com você, irmão. Você vai sentir. Como eu entrei nesse altar, que não era não, a Júlia estava cantando, eu senti, eu vi o mover de Deus, Deus falando, não temas. Sabe, eu senti, falei, poxa, às vezes está passando por uma luta, você está temendo. Ou às vezes você vai enfrentar uma luta, não vou temer. O Paulo naquele momento, por que ele não temeu? Porque Deus falou com ele. Quando Deus fala com você, não importa a situação, não importa o que você está passando, não importa a sua luta, permaneça firme na palavra. Então ele diz o seguinte, esteve comigo. E o que Deus falou para ele? 24, usando o anjo, dizendo, Paulo, não o quê? Não temas. Olha de novo, hein, pessoal? Está tudo vindo, eu nem tinha percebido isso aqui. O que ele falou para o Paulo? E o que ele fala para mim e para você hoje? Não temas. Ele diz, importas que seja apresentada a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam o quê? Contigo. Não sei quantas pessoas moram na sua casa, não sei qual o tamanho da sua família, da sua parentela, mas todos aqueles que Deus te deu, nenhum deles vai se perder se você crer em nome de Jesus. Permaneça, segura a palavra. Meu Deus, não aceito. Nenhum dos meus filhos vai se perder. Não se perde para as drogas, não vai se perder, sabe, para a prostituição, para o pecado. Me desculpe dizer, para essa desgraça de carnaval, que destrói muitas vidas, que leva muitos jovens para a perdição, adultério, me desculpe dizer, desgraceira, droga, bebidas, perdição, e tem um monte de gente lá pulando, e no outro dia vai estar chorando, sabe, gastando dinheiro, se perdendo, sabe, está lá carnaval, festa da carne, está lá, como é que pode? Não aceito isso não, nenhum dos que Deus me deu vai se perder. Não, pastor, meu familiar saiu, chegue diante de Deus, o Senhor falou para mim, que nenhum dos meus vai se perder, eu quero a minha família toda servindo ao Senhor, diga glória a Deus. Volta lá para a gente não demorar, volta lá em 1 João capítulo 4, então ele diz, filhinhos, lembre-se, Deus olha para você como filho, você tem olhado para Deus como pai? Sois de Deus, Deus está olhando para você como uma pessoa de Deus, não deixe o diabo te condenar não, você é de Deus. Pastor, eu estou no pecado. Você pode estar no pecado hoje, pode estar errando, mas se você hoje decidir, a partir de hoje eu vou andar com Cristo, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Você é de Deus. Você declarar, eu sou de Deus. Diante de uma luta, você é de Deus. Diante de uma batalha, se porte como uma pessoa de Deus. Diga glória a Deus. E ele diz, olha lá, e já os tende o que, igreja? Vencido. Olha como é que Deus olha para mim e para você, como um vencedor. Deus está olhando para você diante de uma batalha como uma vencedora. E agora, como é que você tem se olhado? Diante de uma batalha, diante de uma luta, diante ali de uma dificuldade, você tem olhado, se olhado e dito, não, eu sou um vencedor, eu já venci. Eu estava falando com o irmão Carlos ali,
Aí eu lembrei do Davi, né? O Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, acho que é capítulo 17, o versículo acho que é o 45. Olha como que o Davi, ele agiu aqui. Coloca no telão aí para mim. Davi, porém, disse ao filisteu, ele falou com o gigante. Ele diz, olha que interessante, é da forma que nós temos que ser. Às vezes diante do problema, nós nos calamos, diante dos problemas, nós nos abatemos. Ele disse, ele falou ao filisteu. Você tem que falar o problema, é o que nós já aprendemos, né? Que o missionário sempre nos ensina, no determinar, lá em Marcos capítulo 11, você falar o monte. Olha que interessante, nunca tinha parado para ver isso aqui, estou pregando aqui agora, aí Deus vai falando. Ele disse ao filisteu, às vezes diante do gigante, diante do problema, você se abate, você desiste, você para. Ele não desistiu. Ele olhou para o gigante ali e declarou, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Ele estava todo armado. É assim como o diabo ele vem tentando mostrar para você que ele é grande, que ele é poderoso, que você não vai conseguir vencer ele. Porém, o Davi diz o seguinte, porém eu vou a ti, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens o quê? Afronta. A nossa parte agora, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha o quê? Na minha mão. Olha que interessante. Qual que era a garantia que Davi ia vencer aquela batalha? Quem? A fé, irmão. É a fé. Ele não tinha vencido ainda, porém ele falou, hoje, é hoje que Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Ele já sabia que ele ia vencer o gigante. É da mesma forma hoje você saber que a sua família é de Jesus, que você já venceu o problema, já venceu a dificuldade. Ele diz, e ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus aonde? Israel. Toda a terra tem que saber que o Deus que você serve é verdadeiro. Quando eu digo a terra, a sua família, a sua casa, a sua vizinhança tem que saber que o seu Deus não é um Deus morto, não é um Deus de madeira. É um Deus que fala e é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Diga glória a Deus. Davi agia por fé, ele se colocava na posição de vencedor. Infelizmente a gente, dentro da igreja, muitos dentro da igreja se coloca na posição de derrotado. Não importa para onde Deus te levar, não importa o que Deus permitir que aconteça na sua vida, não importa o gigante que você enfrente, não importa o que apareça na sua frente, não importa as lutas ou as batalhas que aparecer. Quando veio as batalhas, veio as lutas, as dificuldades, se coloque ali diante daquela dificuldade como um vencedor. Diga glória a Deus. Como uma vencedora. O meu Deus vai me dar vitória. Em Romanos, você conhece 8,37, a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Você venceu já, Jesus venceu, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu os demônios, Ele venceu os principados, as potestades, Ele venceu a doença, Ele venceu o câncer, e Ele nos trouxe salvação. Então Deus olha para você como um vencedor. Então agora se coloque numa posição de vencedora, diante da batalha e diante da luta. Volte lá para a gente finalizar em 1 de João 4,4. Então ele diz, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está o quê? Em vós, do que o que está o quê? Agora você tem que saber quem é que está em você. Sabe, quando eu digo quem é que está em você, é aquela palavra. Quando você está em Deus e Deus está em você, você não vai perder uma batalha. Ele está falando, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O diabo está lá no mundo destruindo, roubando, matando, trazendo doenças, enfermidades, males. Porém você tem que declarar, maior que está comigo. Às vezes diante de uma dificuldade nós nos desesperamos, como esse jovem aqui. Deixa eu só dar um exemplo. 2 de Reis
Coloca no telão aí, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor. O que? Às vezes nós nos encontramos em situações assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? E agora, quando ele falou ai, quando a pessoa fala ai, é o quê? Ela sentiu dor, né? Não é verdade? Você tomou um beliscão, você já bateu em algum lugar que você fala ai. Mas quando tem aquele ai que você fala, quando você sente, já sentiu aquela dor na alma? Quando você recebe uma notícia que você não queria receber, aí você fala ai. Mas porém aqui, o que aconteceu? Quando ele abriu a janela, ele falou: ai, estamos cercados, não temos para onde ir. O que faremos? Deus sempre tem uma saída. Diga: Deus, o meu Deus, sempre tem uma saída. Ele declarou: ai, meu Senhor, o que faremos? Versículo 16. E ele disse, olha de novo aí, pessoal, diante de Deus, eu não tinha parado para ver, não parei para ver as vezes que Deus estava falando aqui conosco hoje: não temas. E mais uma vez, Deus está falando comigo e com você: não temas, não temas, não temas. E ele diz: porque mais são os que estão o quê? Conosco do que os que estão o quê? Com eles. Pronto, e acabou, irmão. Se Deus está com você, já era. Você toma posse agora da sua vitória. Diga glória a Deus. Então não vou temer, maior aquele que está comigo, maior é a palavra que Deus me deu. Eu vou crer na palavra, é com essa palavra que você vai vencer todos os gigantes e todo o exército do inimigo que está se levantando contra você, contra a sua casa. Volta lá em 1 de João capítulo 4, versículo 4, só recapitulando para a gente entrar em oração. Então o que ele diz? 1 de João 4:4, ele diz: filhinhos, lembre-se, Deus olha para você como filho. Ele olha para mim, para você como filho. E você tem olhado para Ele como Deus? Como Pai? Como aquele que cuida? Aquele que te protege? Aquele que te sustenta? E Ele diz: sois o que? Igreja de Deus. Então não deixe o diabo mostrar para você: não é de Deus, você errou. Só você não é merecedor. Porque tem gente que fica com esse negócio: não, eu não sou merecedor. Peraí, o que Jesus fez na cruz te faz hoje merecedor. Você pode. Você é de Deus, amém? Pelo que Ele fez na cruz. Então Deus está olhando para você como uma pessoa de Deus. Então você tem que se considerar diante de uma luta, diante de uma batalha. Você é de Deus. Se porte como uma pessoa de Deus, como Davi se portou diante da luta. Diga glória a Deus. Porque maior é o que está o quê? Não, volta aqui. Ele diz: sois de Deus e já tendes o quê? Vencido. Então lembre-se, Deus olha para você e para mim. Ele te trouxe aqui hoje. Muitos enfrentaram dificuldade para vir, para chegar, mas Ele olha para você, para mim, para nós, para você, obreiro, como um vencedor, como uma vencedora, amém? E Ele diz o seguinte: porque maior é o que está em vós do que o que está o quê? Então pronto, acabou. O diabo está no mundo, roubando, matando, destruindo, acabando, mas com você ele não vai poder tocar, porque maior é o que está em você. Maior é o que está ali com você. Você está com a palavra, Deus é contigo. Fique firme e a vitória é sua em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte.